Graça e paz, queridos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Que você e sua família possam ser muito abençoados pelo Senhor mais uma vez nessa noite. Eu agradeço muito a Deus por ter sido criada num lar cristão. Agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que me ensinaram a amar Jesus e a sua obra. E um desses ensinamentos bíblicos que eles me ensinaram, eu quero compartilhar com você, algo que me marcou muito. Eu tenho o privilégio de ser neta do pastor Adão Alves de Oliveira. E eu me lembro que quando éramos crianças, a minha mãe pegou o envelope de dízimo do meu avô, todo preenchido, lindo, colocou numa moldura, num quadro e colocou na parede da sala da nossa casa, para mostrar para o meu irmão e para mim um exemplo de amor, de fidelidade, de obediência ao Senhor. E eu quero te convidar nessa hora, enquanto passa na sua tela a conta bancária da nossa igreja, a também ser obediente, mas por amor, não por imposição. A ser fiel a um Deus que é sempre fiel com você, mesmo você não merecendo, mesmo eu não merecendo. Você pode fazer sua transferência bancária, ou pode depositar durante a semana, ou pode separar e nos entregar, como a nossa pastora já nos orientou. Convido a você, nessa hora, a obedecer por amor, devolvendo a Deus o dízimo e sendo um ofertante liberal. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e a sua família. Sobreviver.
Depois de adorarmos a Deus com dízimos e ofertas, quero dizer para você que quem vai trazer a palavra do Senhor no culto dessa noite é o pastor Heber Silva, servo de Deus, muito conhecido e querido nosso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos pela tua fidelidade, pelo Deus que o Senhor é, pela tua provisão, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada, porque o Senhor sempre é fiel para conosco. Nós te agradecemos e te louvamos. Nós te louvamos, Deus, pela fidelidade do teu povo, nos dízimos e nas ofertas. Queremos te pedir, Deus, por eles, a tua bênção, a tua proteção, que o Senhor supra, Deus, todas as necessidades dos teus filhos. Queremos colocar, Deus, o pastor Heber nas tuas mãos nessa hora, pedir sobre ele a tua unção e a tua graça, que ele possa falar do Senhor, o recado que o Senhor tem para os nossos corações. Abençoe, Deus, o teu filho e a sua família. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Uma alegria muito grande receber o convite da pastora Damares para compartilhar a palavra no culto online deste domingo na Igreja Batista da Graça, aqui na nossa cidade de Campos. Repito, muito obrigado, pastora, pela honra que tenho de compartilhar a palavra com o povo dele, confiado à irmã, e o privilégio, de estar novamente com os irmãos da Igreja Batista da Graça. Deus continue a guardá-los e a abençoá-los. Estamos vivendo um tempo muito difícil, uma realidade que eu particularmente não pensava viver. Cheguei até a pregar sobre essas coisas, mas não imaginava que fosse vê-las e muito menos conviver com elas. Mas ela está aí, se impôs ao mundo, O mundo ficou pequeno, sendo alcançado por um item exclusivo, mas a Igreja de Cristo está no mundo e é além do mundo. A Igreja de Cristo está no mundo para ministrar o mundo. A Igreja de Cristo está no mundo para preparar o mundo para a sua segunda vinda. A Igreja de Cristo está no mundo como fiel depositária da palavra sagrada, que é também a palavra eterna, a quem o Senhor confiou a sua palavra e a unção para ensinar a este mundo que há uma vida além dele, que a vida vai além dele e que as pessoas precisam estar preparadas para esta vida na sua realidade total, ampla. Foi a igreja, não foi a outra instituição qualquer, não foi a ONU, não foi a OMS, não foi a outra instituição qualquer senão a igreja. E é a sua igreja, é a Igreja de Cristo, o seu corpo vivo na história deste nosso tempo. Para um tempo incrível como este, uma igreja além do seu tempo. Vamos pensar então nesta linha aí, para um mundo incrível como este, alucinado e alucinante, uma igreja além do seu tempo. Quero ler no segundo livro de Reis, sobre o profeta Eliseu, capítulo 6, a partir do verso 8. O texto é um pouquinho longo, mas não é proporcional ao tempo de duração da mensagem, não. O rei da Síria, Eliseu, 2 Reis 6, segundo livro de Reis 6, de 8 a 23. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com os seus oficiais, disse:
Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Aqui já temos uma força humana confrontada pelo poder de Deus. O rei da Síria intenta um ataque e Deus comunica ao profeta Eliseu, que fala com o rei de Israel a respeito dos planos do rei da Síria. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele a seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha o que pensou o rei da Síria: que algum dos seus oficiais o estava traindo e levando as informações para o rei de Israel. Este é o mundo no qual vivemos. Tem os seus limites. Por mais incrível que seja, por mais alucinado que esteja, por mais alucinante que se apresente, ele é limitado diante do poder de Deus. Aquilo que Deus comunicou ao coração de Eliseu, e Eliseu comunicou ao coração do rei, a mente do rei de Israel, o rei da Síria pensou e questionou os seus oficiais qual deles o estaria traindo, passando para o rei de Israel os seus projetos. Repito, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Olha só. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Queridos, querida igreja, Igreja da Graça, minha pastora Damares, o mundo sabe do poder da igreja. O mundo sabe do poder da igreja. Um dos seus servos disse: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu. Quem está falando é um oficial do rei da Síria. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel todas as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: está em Dotã. Outra coisa, o mundo pensa que tem domínio sobre a igreja de Cristo. O mundo pensa, sabe o poder da igreja, mas pensa que é mais forte do que ela. Conhece o poder da igreja, mas admite que quem tem poder é ele, o mundo. Então o rei da Síria diz, não é? Olha, ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. A intenção é prender Eliseu. Tá vendo como o mundo faz? Ele tem a intenção de invadir Israel, mas amedrontado pela ameaça que é Eliseu, o porta-voz de Deus. E quem é porta-voz de Deus hoje? A igreja. Então, vamos prender Eliseu, vamos afetar a igreja. Você já viu falar em leis que querem inibir as ações da igreja? Você já viu falar em ideias, projetos, programas para inibir a atuação da igreja? Vamos avançar.
Então enviou para lá cavalos, carros, tropas fortes. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Este é o Geazi, o moço de Eliseu, aquele que foi perdoado, mas já havia errado com relação a Naamã. Naamã quis pagar a Eliseu, quis dar ofertas a Eliseu por ter sido curado. Eliseu agradeceu, não aceitou nada. E Geazi foi atrás de Naamã para dizer que o profeta mandou dizer que aceitava e tal. Ficou leproso. Depois Eliseu orou, Deus curou o camarada, perdoado, mas está ele aqui novamente. Ai, meu Senhor, o que faremos? Saiu da tenda de manhã, imaginemos assim. E olhou para o campo, olhou para o morro e viu o monte, e viu cercado de cavalos e carros de combate do rei da Síria, do exército da Síria. E ele diz para Eliseu lá de fora: ai, meu senhor, o que faremos? O que isso corresponde a dizer para mim e para você, querido irmão, querida irmã, jovem, adolescente, que dentro da própria igreja, às vezes, alguns de nós ficamos apavorados com o poder do mundo. Geazi é do reino de Deus. Ele é o moço de Eliseu. Ele é o auxiliar do profeta. O profeta representa Deus. É o representante de Deus. Geazi é o auxiliar dele. Está dentro do reino, mas só tem olhos para as armas do mundo. Só consegue visualizar os carros de combate, os cavalos e os soldados sírios. Às vezes, isto ocorre, não é? Estamos um pouco distraídos, um pouco desalimentados da leitura devocional, um pouco distantes da oração, não é? A igreja fazendo N atividades e a gente nem está lá tão envolvido. Isso é um perigo, porque isso nos faz ficar com medo do mundo e seus ardis, e suas traições, e seus enganos, não é? Assim estava o moço de Eliseu. Ele respondeu: não temas. Isso é Eliseu falando: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu sabia que o exército celestial estava ali com ele. Eliseu tinha certeza que o exército sírio era enorme, mas muito maior seria a presença dos anjos ali com eles. Mas Geazi não tinha essa percepção, não alcançava essa realidade, essa visão espiritual. Se apavora. Então Eliseu ora e diz: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Graças a Deus, ele viu. Graças a Deus, havia alguém para orar por aquele irmãozinho querido. Graças a Deus, alguém intercedeu em favor daquele irmão e Deus lhe abriu os olhos, né? Graças a Deus, ele viu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Quando o exército sírio caminhou na direção de pegar e prender Eliseu, se Eliseu houvera pedido a Deus para abrir os olhos do moço, agora ele pede a Deus que fira de cegueira todo o exército sírio. O que isso diz para mim e para você?
que isso diz para mim e para você? Querido povo de Deus, querido povo de Deus, a igreja está no mundo para abençoar os domésticos da fé, mas para ter voz ativa contra este mundo também. A igreja não está no mundo apenas para abençoar os domésticos da fé. A mensagem do Evangelho é para a salvação do pecador. A mensagem do Evangelho é para a edificação do salvo, mas é para a salvação do pecador. O poder da igreja é para si, sim, mas é também para transformar o mundo. E agora Eliseu pede uma intervenção de Deus contra aquele exército que o ataca e todos ficam cegos. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Aprendemos aqui que o mundo não sabe nada sobre o que a igreja sabe. O mundo nem sabe muito bem o que ele quer. Queria dominar Israel, precisava chegar no rei de Israel. Mas quando ouviu dizer que quem falava, quem sabia era o profeta Eliseu, que estava em Dotã, partiram para lá para prender Eliseu. Olha só. O inferno quer o mundo. Mas quando ele ouve dizer que quem está protegendo o mundo é a igreja de Cristo, ele volta suas armas para a igreja. E a miséria toma conta do mundo. Eliseu disse para o rei da Síria, o exército sírio: não é aqui, nem sou eu a pessoa. Quem vocês buscam não sou eu. Quem vocês buscam está lá em Samaria e eu vou levá-los. Aí está, irmãos, a autoridade do reino de Deus. Autoridade esta que o Senhor confiou à igreja. Lembremos-nos que quando Jesus veio, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ocupou um corpo físico do Jesus histórico, nascido da Virgem, gerado pelo Espírito Santo, que cresceu ali, que aos 12 anos confrontou os doutores da lei, que depois andou pela Palestina pregando o evangelho do reino, curando enfermos, abençoando vidas, tratando do amor, da paz, da alegria, da esperança, da fé. Era Cristo no Jesus histórico. O corpo vivo do Senhor hoje, para operar em nome do Senhor na terra, é a sua igreja. É a sua igreja. E a ela é que Deus deu a autoridade que neste texto está com Eliseu, o representante de Deus, o profeta. Não sou eu e nem a cidade é esta. Aquele que buscais é o rei de Israel e ele está em Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, Eliseu então os levou a Samaria. Disse Eliseu: ó Senhor, dirigindo-se ao rei, ao Senhor eterno, a Deus: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Agora olha só, outra pessoa da parte de Eliseu, o rei de Israel, olha o que vai falar. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Lá o Geazi não via nada. Aqui esse quer agir com os sentimentos do mundo. Quer agir com o mundo, assim como o mundo age com a igreja. Hein? Já que eles estão aqui, feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Que coisa estranha para o rei.
queria feri-los, queria matá-los. E Eliseu diz, não, nada disso, ofereça-lhes um banquete. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. Queridos, olha o fechamento do texto. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Humilhados que foram. Eliseu mostrou o poder de Deus para eles. Às vezes temos medo dos exércitos do mal. Às vezes trememos diante dos exércitos infernais. Às vezes trememos diante das hostes do pecado. Mas a autoridade é daqueles que representam o eterno Deus na terra. E você, querida Igreja Batista da Graça, na nossa cidade, você é agência do reino de Deus, representante do reino de Deus. É com você que está o vigor da palavra sagrada. É com você que está a autoridade no poder do nome de Jesus. É você que é, através dos seus membros, corpo vivo do Espírito Santo. Uma igreja além do seu tempo, à frente do seu tempo. Eu vejo algumas notícias ali na porta do templo, moro ali pertinho do templo, e vejo sobre ação social, que o pior vírus não é o coronavírus, que o pior vírus é o pecado. Que baita mensagem! Primeira vez que vi essa faixa lá, louvei e glorifiquei o Senhor. Orei pela minha sobrinha, que é a nossa pastora, pelo meu sobrinho, seu marido, pastor Hudson, pela família dela, por cada membro da igreja. Que autoridade para dizer isso para Campos. E para aquele que passa, A Bíblia diz, anunciai ao homem que passa. Pode não ser de Campos, mas passou por aqui e levou para a sua cidade esta mensagem. Que igreja é esta que está ou estaria além do seu tempo? Em primeiro lugar, é uma igreja que percebe os perigos e as crises que rondam o povo de Deus. É uma igreja que percebe os perigos e as crises que rondam o povo de Deus. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Eliseu é o homem de Deus. Eliseu é o profeta. Está à frente do rei da Síria. Está à frente da força do tempo, do mundo que ele vive. Esta é a igreja que está além do seu tempo. É a que vê, é a que percebe, é a que não se distrai e constata os perigos e as crises que rondam o povo de Deus. O povo não sabia, mas o homem de Deus sabia. O povo não sabia, mas o homem de Deus sabia. O homem de Deus sabia, inclusive, aquilo que o rei da Síria pensava lá na sua câmara de dormir. Ele ficou apavorado quando ele soube disso. Quem é este que fica sabendo até o que eu penso na minha câmara de dormir? Leio em Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus
não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está aqui. Não tem nada desconectado na Bíblia. Se Deus falou com o profeta, ele vai dizer depois que Deus não faz nada. Deus queria proteger Israel. Deus queria proteger o rei de Israel. Deus não queria ceder aos sírios aquela vitória. Então comunicou a quem? Ao profeta. E Amós traz-nos esta revelação. Igreja, além do seu tempo, é a que percebe, é a que capta os perigos e as crises que rondam o povo de Deus. Prevenção contra o materialismo, prevenção contra o liberalismo, prevenção contra o sincretismo religioso, comprometimento total com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, com a oração, com a adoração, com a santificação, para estar além do seu tempo. Principalmente num tempo de uma crise como esta, sem precedentes, uma crise mundial, afetando todas as cidades do mundo, todos os bairros, todas as comunidades do mundo. A igreja do Senhor tem dele as revelações necessárias para saber o que está acontecendo e dar proteção aos seus servos. Em segundo lugar, igreja além do seu tempo, é a igreja cuja visão do mundo é espiritual mesmo para contextos materiais. Tratava-se de uma guerra bélica, guerra de armas, guerras de soldados, guerras de carros e cavalos. Mas Eliseu teve uma visão espiritual daquele combate. Tanto que Geazi viu os combatentes físico-materiais, viu carros e soldados, e só os da Síria. Só os da Síria. E Eliseu diz para ele, são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi tadinho não via nada, mas Eliseu tinha uma visão espiritual do fato histórico material. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Não é surpresa para a igreja o que está acontecendo. Não é surpresa para a igreja o que está acontecendo. O livro de Daniel diz, e a ciência se multiplicará. Lamentavelmente, ela pode se multiplicar e multiplicar-se até para o mal. É Daniel capítulo 12, verso 4, última parte. E o conhecimento, nessa tradução está assim, se multiplicará. Tomar conhecimento é ter ciência. Então, e a ciência se multiplicará. Chegou a esse ponto de sabermos aqui o que acontece ali no Japão, sabermos aqui o que acontece ali na China, sabermos aqui o que acontece ali na África, com uma clicada só, tecnologia avançada, hein? Mas só avançou porque foi predito pela palavra do Senhor. Então, vivamos sabendo que se um vírus alcançou o mundo inteiro, imagine o poder de Deus. Sabe o que essa crise está trazendo para mim? A consciência de que no momento que o Senhor quiser, Ele já pode botar um fim nessa história toda e Jesus pode voltar. Porque se o mundo ficou pequeno para um vírus alcançá-lo, para a sabedoria infinita de Deus, ele já está muito pequenininho. Eu me lembro que em 94, eu era relator da Comissão de Recursos Humanos da Junta de Missões Mundiais.
E ao final de cada reunião, eram 4 reuniões por ano, trimestralmente, pastor Valdemiro Tibitchak, saudosa memória, lia os telegramas que vinham dos campos. E aqueles telegramas, via de regra, agradeciam pela chegada do missionário e louvavam muito a Deus pela chegada do missionário brasileiro, que é esse tipo, esse jeitão adaptável a qualquer parte do mundo. Eu ficava pensando, puxa vida, ele está lendo telegramas. Depois do telegrama ainda veio o fax. Depois veio um tal de Orkut. E isso foi cedendo lugar às outras tecnologias, às outras mídias. E hoje é um clique, você fala com o mundo. Um vírus dominou o mundo. O que a infinita sabedoria de Deus não pode fazer? Ficou pequeno, né? Que eu e você, nós, Igreja de Cristo, estejamos além deste tempo, sabendo que a partir de esta calamidade toda, a alegria da volta do Senhor se torna mais iminente, com toda a sua eminência, para mim e para você, que já somos salvos, e para todos aqueles que ainda crerão e também serão salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, a igreja que está além do seu tempo tem dignidade no trato com os seus opositores. A igreja, além do seu tempo, usa de dignidade com os seus opositores. Quando Eliseu disse para o comandante da Síria e todos os seus soldados, não sou eu, nem esta é a cidade, venham comigo que vou levá-los. Está lá em Samaria. E quando chegou lá, que orou ao Senhor e o Senhor abriu os olhos daquele povo, mas o povo estava ali submisso ao rei de Israel. O rei de Israel disse, feri-los-ei, Senhor, feri-los-ei? Não, não os ferirás. Podes ferir aqueles que vocês vencerem na batalha, mas esses não. Esses foram vencidos pelos atos do Senhor. É alguém que está... Eu já fui pregar na igreja, na Graça, a convite da nossa pastora, um pouco antes do Natal. Aliás, fiquei muito impressionado com as campanhas das cestas, né? Cesta básica, cesta de Natal. Vocês estão lutando socialmente com muita dignidade e eu fui muito abençoado naquela noite. Lutando com muita dignidade socialmente. O rei de Israel queria matá-los. E o Eliseu, o homem de Deus, disse, não, nada disso, dá um banquete para eles e manda eles voltarem. A humilhação, e eles sabem quem é o Todo-Poderoso de Israel. Eles sabem que tudo isso é ato do nosso Deus. E diz o texto que nunca mais houve investidas da Síria na terra de Israel. Hein? Que Deus nos abençoe a neste tempo de crises e calamidades, dores, tristezas, óbitos, quanta luta, entendermos que a igreja do Senhor, o corpo vivo do Senhor na terra, tem uma real percepção dos perigos e crises que rondam o povo de Deus. Tem uma visão espiritual da crise e trata os seus opositores com dignidade. E lutar contra o inferno com dignidade é não usar as armas do inferno. Se Davi fosse para cima do Golias, com as armas do Golias, ele nem aguentaria aquelas armas. Venceu-o sobrenaturalmente, com uma peçazinha artesanal de atiradeira, estilingue, bodoque. Cada lugar tem um nome. E goguinho de rio, pedrinhas, seixos de rio.
As armas não são as armas deste mundo. Dignidade na utilização das armas espirituais. Que Deus nos abençoe. Quero pedir licença à pastora para orarmos. Vamos orar? Ó Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome pelo que tu és e pelo que tu nos dás a conhecer-te através da tua palavra. E nesta noite, louvamos-te pela tua palavra, que nos instrui a sermos uma igreja além do nosso tempo, como Eliseu estava muito além do comandante, do rei da Síria. Ó Deus, ajuda-nos como igreja a fazer a tua obra com alegria, debaixo da unção do Espírito Santo, no exercício da fé. Dá-nos, Senhor, cada vez mais o conhecimento da tua palavra e a autoridade no nome de Jesus. Abençoa a Igreja Batista da Graça. Abençoe, Senhor, o teu povo nesta noite. E eu te peço que a tua palavra alcance alguém extremamente desejoso, desejosa, necessitado, necessitada de um encontro verdadeiro contigo. E que nesta noite esta bênção possa alcançar este coração. Dá-nos também, Senhor, uma semana vivida na tua presença. Receba, Senhor, a nossa gratidão e dá-nos, pois, a tua bênção, pois que te pedimos com gratidão, louvor, alegria e no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, querida pastora Damares. Deus abençoe meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, a Igreja Batista da Graça pôde se reunir mais uma vez para exaltar o nome do nosso Deus. Nós queremos agradecer ao pastor Heber Silva. Queremos também deixar aos irmãos um abraço da nossa pastora Damares. E nós nos encontraremos durante a semana nas nossas células, nos cursos online, no CCM, no estudo do livro de Atos. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a vida da sua família e a sua semana.